precisa repor suas energias, precisa melhorar sua imunidade ou precisa conduzir a sua saúde de certa forma. Uma coisa importante na medicina tradicional chinesa é a gente pensar o nosso raciocínio clínico. Aí, a maioria dos colegas tem muitos fisioterapeutas. Quem tiver pode dar um ok, mandar no chat. Eu sei que tem Ana Paula, eu sei que tem o Rodolfo, eu sei que tem outros colegas, tem a Alexandra que está aí também, e quem for, eu vou precisar aí de todos, porque nós vamos colocar a cabeça de vocês para pensar. E nós estamos aqui principalmente para trocar conhecimentos, trocar experiências, trocar o manejo principal do tratamento da dor. Quando a gente fala na medicina tradicional chinesa dor, todo mundo lembra de síndromes BI. Não é verdade? Mas o que é a dor realmente? Primeira coisa, nas escolas, como vocês sabem, nas escolas de Hong Kong, a influência da medicina ocidental, juntamente com a medicina oriental, foi muito forte, né? E ela se interliga de muita forma. Vamos analisar uma coisa. Quando a gente fala de dor, a gente está falando de Qi, de bloqueio, ou de estagnação, ou de excesso, ou deficiências. Mas, sim. Não tá gravando. Por gentileza, te explica a ação de vocês, gentileza. Assim. E quando a gente fala nessa questão clínica, a gente está falando de todas as síndromes da medicina chinesa. Há uma coisa importante. A primeira coisa que nós fazemos na medicina tradicional chinesa é a gente avaliar a língua. A língua, ela nos dá o raciocínio clínico interno do paciente. O pulso nos dá a distância das energias que estão indo dos órgãos e das vísceras para as extremidades e para os tecidos. A gente correlaciona a patologia com a mucosidade e a clareza do brilho da língua. E a gente classifica as energias das formas de escolha de pontos para desobstruir os meridianos através da pulsologia. E quando a gente analisa clinicamente o paciente, a gente vai analisar ele por um todo. E a gente consegue definir todas as situações intermediárias e clínicas do que a gente pode oferecer de ponturar o paciente de uma forma clínica. Agora, uma coisa importante. O que é o Qi? O Qi, nós sabemos que ele tem várias formas de serem deduzidas, como o oxigênio, como o sangue, como a energia circulante que está predominante nos meridianos. Hoje em dia, nos estudos científicos, nós sabemos que os pacientes eles já têm vários estudos demonstrando quais são as conexões diretas clínicas que pode ocorrer dentro do conceito dos meridianos das fontes energéticas. E tudo é energia. Tudo é um campo vibracional. Nós somos pura energia da nossa própria natureza. Nós somos a manifestação consciente da natureza. Assim diz no Tao, assim diz na cultura, assim diz nas literaturas antigas. O que nós somos? Nós somos a consciência da energia. E o paciente, ele é principalmente a consciência dele energeticamente. Uma coisa importante que todo mundo que está com dor, ele vai com você para que você faça um milagre. Ele quer que você tire a dor dele em uma sessão. Ele quer que você dê conta, e se você não tirar, ele fala que você é ruim. Ele fala que não funcionou aquela acupuntura. Nós sabemos que
Essas são as rotinas clínicas que ocorrem dentro do consultório. Essas são as rotinas que tem todos os dias, que nós acompanhamos. Todos vocês têm uma longa experiência aí, eu sei que vários colegas aí têm, e é esse fator. E o que nós devemos fazer? Pensar clinicamente. A clínica nos dá o resultado de forma efetiva de como raciocinar dentro da referência da semiologia médica da medicina tradicional chinesa, juntamente com a ocidental. As duas medicinas, elas não estão longe, elas estão muito mais perto. Há pouco tempo, um grande neurofisiologista mencionou que descobriu que todos nós existe um ciclo circadiano. Bem, que eu saiba, há 3.000 anos atrás, estava escrito nas literaturas chinesas que já compõe a nossa composição de ciclo circadiano. Então, está distante? Não. Só estão assimilando as formas de hoje, de visão e linguagem, de umas formas detalhadas de como que é a realidade de hoje. Às vezes pensamos que tudo é energia, mas tudo também é neurofisiologia. Cada tempo que passa que estudamos a neurofisiologia, cada vez mais entendemos mais a medicina tradicional chinesa. Entendemos os conceitos científicos, entendemos os conceitos clínicos, entendemos o raciocínio lógico. Vamos colocar um desafio aí para os colegas. Se vocês pegarem uma paciente com uma síndrome reflexa de membros inferiores, tá? Com uma eletromiografia demonstrando que o paciente tem uma neuropatia de 0,2% em nervo tibial, com distal em irradiante dores periférica difusa em extremidades. Apenas com 5% de chance da dor cessar ou do pé voltar ao movimento. O que vocês pensariam inicialmente? Aí eu vou dar uma base para vocês. Vocês estão com caneta e lápis? Ou lápis e caneta e papel? Caneta e papel. Língua redonda, ponta redonda. Raiz da língua na região dos rins, funda. Inchaço nas laterais. Anotaram? Centro da língua, estômago. Fundo, com corte medial até a ponta. Mucosidade, cor amarela. Agora eu vou precisar de um colega. Qual a análise clínica da síndrome dessa paciente? A patologia vocês já sabem. Síndrome reflexa de membros inferiores, com uma neuropatia periférica e membros inferior do lado direito. Qual a síndrome dessa paciente? E por que ocorreu isso? Agora eu vou contar como ocorreu para a paciente ter isso. Esse é um caso clínico meu, tá? A paciente teve um trauma, teve uma entorse no tornozelo, no trabalho. Engessou o pé e dali por diante a perna dela fez o quê? Afinou. E as dores começaram dia e noite sem ela conseguir colocar o pé no chão.
Qual a síndrome dessa paciente? Podem abrir o microfone, tá bom? Podem conversar comigo. Agora nós vamos discutir clinicamente. Primeiro eu quero o análise. Vamos fazer o seguinte? Posso escolher nomes? Se podem dar um ok. Eu quero que um fale da região do fundo da língua e o outro da ponta da língua. A ponta é redonda, sem vermelhidão, a língua é clara, tá? Não tem, a mucosidade não está até as extremidades. Alguém pode falar por que o rins ele é fundo? Deficiência de T-Wong, deficiência de Yin também. Isso, vamos anotar. Vamos fazer o seguinte. Eu Na vou ajudar verdade, o você. rim, ele sempre sofre de deficiência, né? A paciente tem 40 anos na época, tá? Tinha 40 anos, a paciente, língua, fundo. Vamos lá. Quem falou? Foi o Carlos, não foi? Sim. Acredita que a deficiência de... Muito bem. Vamos lá. Eu quero explicação de todo mundo. Vamos à ponta. Quem pode me dar? Isabela? Entrei agora, professor. Não peguei o Ah, caso entrou agora. inicialmente. Tá bom. Isso, Fátima? desculpe. Não tem problema. Fátima? Não. Ana Paula? Aí dá para jogar 2C, porque não tá um fiozinho perfeito. Ninguém? Estagnação de Ti sangue no dial médio. Sim, dial Talvez médio, umidade. mas vamos fazer o seguinte? Então, vou dar um parâmetro para vocês. Eu quero raciocínio clínico. Toda vez que a língua estiver funda, todas as lembranças passadas, o que é os rins? Não é o DIN, não é a essência, não é a genética, não é o inconsciente do paciente. E o que aponta? Não é a realidade, não é o que ele vive, não é a forma dele agir, não é onde está o coração, onde ele age através do oxigênio. Aí lembra que eu disse no começo? Oxigênio, chi, energia. Quando a gente coloca o fundo da língua e a ponta da língua aí redonda, se a língua é bem redonda e ela está mais clara e ela é bem comparativa ao fundo geral, ele tem alegria? Não, não tem. Ele age como? Pensando muito no De- passado. Se é redondo, ele é detalhista. Se é quadrado, ele é dogmático. Se ele é pontudo, ele é impulsivo. Não olhe a língua da Alessandra, viu? Então, vejam como a gente já está chegando no raciocínio. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar para os hormônios do paciente. Se está inchado, o paciente está como? Vesícula, fígado. Vocês têm Estagnação que... de fígado? Estagnação. Mas se é estagnação, aí agora eu quero quem falou? Fernanda. Fernanda. Aí agora eu quero a emoção dela, eu quero a síndrome hormonal e a invasão que pode estar estagnado, que não está indo para o estômago. Na verdade, por uma estagnação de fígado, uma questão emocional, e o fígado invadindo horizontalmente, na verdade, o estômago. Não sei,
Calma aí, tô pensando. Vamos lá. Vamos Seria pensar agora? uma preocupação com uma A preocupação, ela ansiedade aí. vem, a preocupação, ela vem pela consciência passada e pela forma que ela age detalhista. Ela já criou a deficiência dela de forma de agir. Então, a gente já sabe que a língua já vai ser funda. E nas laterais inchadas, demonstra os hormônios. Se os hormônios não têm efetividade hormonal, porque ele está inchado, o paciente está entrando aonde? Na menopausa. Quando você entra na menopausa, qual o hormônio que conduz a alegria da mulher? TSH. TSH. O que é o TSH? Hormônio de condução de ovulação de processos de condução de ovulação da mulher para que ela possa ter o ciclo de limpeza uterina. O hormônio da tiroxina, ela é responsável pela condução da nossa hipófise. Ela é responsável pela nossa condução de alívio da nossa tireoide. Se ela é conduzida para isso, ela tem uma condução direta na absorção do cálcio, da glicose e da absorção do glicogênio para os tecidos. Tanto que as mulheres, elas incham, elas retêm líquido. Aí vejam como a gente tem que pensar, tá bem? A gente tem que raciocinar em cima de tudo isso. Se está inchado, lembra-se que o paciente não tem o que no músculo? Serotonina e magnésio circulante no músculo, que é a essência. Mas espera, a paciente tem 40 anos, ela é nova para ter já essas deficiências, não é verdade? Mas se a gente olhou lá no passado dela, na essência dela, não é uma paciente que vive do passado? A língua está funda. Se a língua fosse alta, ela estaria vivendo no presente, não se importando com o passado. Mas ela vive no passado. Então, os traumas passados dela inconsciente conduz com que as emoções dela causam debilidades do fluxo hormonais, aonde o paciente se estagna e começa a viver ciclos que ela acredita em sua própria realidade, que não condiz do mundo externo. Quem é muito detalhista consegue conviver com outras pessoas? Não. Ou ela se afasta, ou ela aceita o mundo, ou ela cria o seu próprio mundo. Então, Ou ela quando eu adoece. olhei, ou ela adoece. Então, quando eu olhei essa paciente, a primeira coisa que eu olhei para ela, eu falei, ela me falou de toda a doença dela, eu falei, deixa eu ver sua língua. Eu falei, por que você está pensando no passado? Eu falei, por que você está tentando dominar tudo ao seu redor? Hoje a sua condição de energia está fazendo você depender de todo mundo. Porque você não consegue andar, não consegue pisar, as dores intermináveis, sem hormônio, sem tiroxina, as dores têm uma condução direta de cessar os processos inflamatórios. O organismo ele tem essa formação celular de recomposição tecidual? Não. Ela pode tomar opioides, pode tomar bloqueadores, pode tomar morfina, que vai passar? Não, não vai. Porque dores em raiz nervosa, existe medicação? Não. Existe, Porque mas não resolve. não resolve. Porque, Na verdade, não existe, né? na verdade, são bloqueadores, porque eles são ativos como os fibra C, de síndromes agudas, né? E quando a gente fala de fibras A, são superfícies. E fibras C são internas. Então, quando a gente coloca todos esses fatores, a gente começa a raciocinar clinicamente o paciente e entender
que a gente vai precisar fazer algo. Mas A ela tem acupuntura. uma. Ah, desculpa. Pode falar. Ela tem também aí uma insuficiência no baço. A insuficiência no baço está devido às reações da essência dela, as células delas não se regeneram, aonde cria uma condução de fraqueza nos hormônios da tireoide, aonde causa o inchaço do processo clínico, onde não tem uma produção maior do TSH, aonde não conduz o magnésio para o músculo e não tem absorção do glicogênio. Isso faz com que crie mucosidade, sinusite, rinite, doenças respiratórias, acidez gástricas e cefaleia constante e impaciência por pensar constantemente. A primeira coisa que nós devemos fazer é fazer uma condução neural. Como nós iríamos conseguir fazer isso? Aí entra no caso agora da gente pensar. Os pontos de acupunturas em longitudinais, eles são pontos o quê? Nascentes. Pontos que voltam, pontos que nascem, que captam todas as energias. Pontos mediais são pontos o quê? De alarme. São pontos que conduzem e centralizam as energias e dissipam a determinados horários nos ciclos circadianos. Pontos abdominais estão relacionados ao quê? Isso, lembre-se que cada trajeto do meridiano ele tem um ciclo, um horário, para as energias se encontrarem, não é verdade? Por isso que elas se encontram, elas se armazenam nos pontos, e dos pontos dá o horário, elas se juntam, se interligam e vão fazendo o trajeto. É assim que vocês têm que pensarem, tá? E os pontos abdominais? Seria um ponto mar, professor? São os pontos que conduzem às vísceras. E os pontos dorsais? Que são Shu, que são ligados para quê? Eu quero respostas. Baixar o cortisol, tirar o estresse. Tirar o É pros estresse, órgãos. cortisol. É para os órgãos. Muito bem. E os órgãos conduzem o fluxo energético para a liberação dos hormônios. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, vejam que a gente tem que, quando a gente pensa assim clinicamente, a gente já vem na cabeça, opa, eu vou usar pontos distais nessa paciente? Eu vou usar pontos de órgãos, eu vou usar pontos de vísceras, ou pontos de alarmes, ou pontos fixos. Aí é que entra o raciocínio clínico de você pensar que vai se tornando mais fácil da gente escolher os pontos, quando a gente tem a base clínica e científica. Todo mundo sabe que nos estudos de neurofisiologia, vocês verem Regu, Cauchy, vocês verem Susanin, vocês verem Friel, vocês verem pontos que têm mais efetividade de estímulos, não é verdade? São esses pontos. Vocês notaram que esses pontos são os distais? Vocês notaram que a maioria deles são os pontos distais que dão sinapse de alerta do sistema nervoso central? E os pontos mediais, vocês já notaram que eles conduzem os pontos autonômicos do nosso organismo? Então, ele estimula a hipófise. Quando estimulamos a hipófise, estimulamos o quê? Condução hormonal da tireoide e da condução da essência do paciente. E quando estimulamos a periferia, estamos estimulando
o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é estimulado pelas fibras A e C. Fibras A está ligadas aos sistemas agudos. Fibras C, sistemas crônicos. Aí entra a habilidade do acupunturista. Quando eu pego um ponto, qual o número lá do Susani? É que eu não sei muito pelo número não, tá, pessoal? E36. E36? É 36. O do estômago. Quando a gente pega ele, para me estimular a fibra profunda, eu tenho que colocar a agulha como? Perpendicular, agulha, fibra C, tá? Profunda ou superficial? Profunda. Profunda. Eu tenho que tocar no periósteo ou não? Aí, nunca No pensei ângulo, nisso. no ângulo tibial ou não? Olha, tem 4 Tenho que estimular o ângulo tibial. Para estímulos, anotem isso aí, para estímulos neurais, pontos de condução de desbloqueios de meridianos, abrem parênteses, estimulamos pontos distais ligado ao periósteo. Então, tudo que a gente for fazer pensando nessa paciente vai ter que pensar sim, porque a gente precisa alertar o sistema nervoso dela e fazer a volta do sistema autonômico. Já deu para... Vão guardando tudo isso, e nós não chegamos ainda no fim do caso, tá bom? E aí, olhei essa paciente, a alimentação dela boa, come bastante legumes, bastante salada, a alimentação mais com peixe. Ela é, como é que fala? De Manaus? Como é? Manauara, né? E um lugar muito úmido, um lugar que chove todos os dias, que é o calor que eu não desejo para ninguém. Eu fui lá para ministrar um curso, eu falei, não desejo para ninguém o calor que tem lá, mas nessa condição toda ela falou assim, volta. Vocês acreditariam que ela voltaria a andar? Sabe o que o neurologista disse para ela? Esqueça. Vá fazer fisioterapia, vá mexer, toma os bloqueadores. Se você conseguir colocar o pé no chão, coloque. Se não conseguir, o pé sempre para cima. A perna dela, que era grossa de um lado, a dela, a panturrilha dela afinou. Visivelmente. O pé de bailarina. Os dedos atrofiados. Fica parecido o pé com alguém que teve um AVC, né, professor? Com AVC. Só que a dor é direto. É como se você tivesse cãibras em cima de cãibra constantemente. E estímulos, impulsos. Só que ela só tinha 5%. Eu acredito até 1%. Se tem 1%, eu acredito que a gente pode fazer algo pelo paciente, nem que seja para alívio. Então, o que a gente deveria fazer? Primeira coisa é cortar a salada crua, não é verdade? E a alimentação dela era muito salada crua. Ela ia melhorar? Só ia causar mais refluxo gástrico, mais acidez. E condução de proteína ela não teria. E o organismo nosso, quando a gente se alimenta de muitos vegetais cru, o que ele acha que você está fazendo? Que você precisa guardar glicose.
Então, um pouquinho que você consuma de glicose, ele vai virar numa grande molécula. Ele conduz o seu organismo para isso. Por isso que a alimentação ela tem que ser balanceada de acordo com o paciente, de acordo com o ambiente, de acordo com o local e de acordo com a composição de massa corporal e o que o paciente desenvolve como ele é. Então, a primeira coisa que eu disse para ele, corta totalmente a salada crua. E você vai introduzir a carne vermelha. Mas eu não gosto de carne vermelha. Músculo sem adenosina, ele funciona? Ele precisa de quê para o desenvolvimento? Cadê os físio? Proteína. Mas para que ela tenha absorção, eu precisava tratar o intestino dela, para que a gente tirasse o frio do intestino. Então, o que que a gente passa para ela? Qual a primeira coisa para melhorar o intestino? O astragalos. É uma das Moxa principais também? fontes. Moxa você pode usar, mas vamos pensar clinicamente. A coisa mais importante na medicina chinesa é a fitoterapia, é a dietoterapia. Se o corpo sem energia, a acupuntura funciona? Não. Seria uma acupuntura vazia, não é verdade? Então a gente precisa. Eu vou estimular um ponto. Sussanin. O que que Sussanin faz? Está desligado seu áudio, Isabela. Ah, ponto terra de terra, ele tonifica. Ele tonifica e aglomera o calor para que o calor não suba para o baço, para que não tenha invasão no estômago. E ele faz a harmonização do fígado, fazendo com que ele não tenha uma condução direta de uma produção de um calor excessivo noturno. Então, ele estimula nossas glândulas sudoríparas. E ele é um dos pontos responsáveis por retorno do sangue venoso. Por isso que ele é de uma composição importante. Mas se eu estimular ele, o paciente tem o intestino com essa umidade, com essa frieza, vai ter retorno? Eu vou estagnar mais ainda. Então, a gente precisaria passar o fito para ela. Espera, a gente vai passar o astragalos juntamente com qual? Qual um outro fitoterápico vocês lembram que harmoniza o estômago? O calor. Amanda, não quer chutar? Uma live é uma aula, tem que ser uma aula, não é verdade, pessoal? Então, Pode usar o açafrão junto? açafrão também. Mas não lembro de nenhum nome de nenhum fitoterápico. Vamos colocar aí. Não. Alcachofra. Vamos colocar aí. Pesquisem para mim sobre Ansheyuan. Como é o nome? Diga como é que escreve. Vou colocar aqui para vocês. Bota no chat. Ginseng, professor. Do Anshem. Tô? Tá ouvindo? Quem falou? A Amanda.
Amanda. Oi, Amanda. Sim, É o ginseng. ginseng. O que que ele faz? Qual a responsabilidade do ginseng? Tonifica o tio do coração. Por quê? Aí já é muita pergunta para eu responder. Vamos lá, por quê? Acelera, aquece. Oxigena, né? Leva oxigênio. Sei não. Melhora a circulação, talvez. Ginseng não é um tônico Também. de Qi? Ginseng qual a função dele no organismo? Não é uma planta que ele é composta por propriedades estimulantes. Por que ele estimula? Porque ele Ele está move Ele dilata ligado, os vasos sanguíneos. dilata os vasos sanguíneos, mas tem uma composição científica nela que ele faz isso, que eu quero chegar lá. Acelera a digestão? Melhora a digestão também, mas por quê? Ele é adaptogênico, talvez? Tem uma natureza quente ou amornante. A natureza dele é estimulante. Ele é um anti-inflamatório também, né? Aumenta o metabolismo, talvez? Também. Mas ainda não chegaram no que eu quero que vocês falem. Tem a ver com glicose, professor? Professor, eu tenho que Tem a filar. ver com glicose. Pessoal, Hum. vamos, Então, vamos. ele reduz o nível de glicose, não é isso, se eu não me engano? Ele Não é reduz isso o ou nível não? de glicose, sim. Ó, porque ele é Professor, Oi. é porque ele é um termogênico? Ó, vou fazer vocês pensarem. Primeira coisa que ele tem uma cadeia de vitamina B. Anota aí. Ele tem uma cadeia de vitamina C. Ele é citral, polissenoide, com várias cadeias de proteínas, e ele faz uma estimulação enzimática de aminoácidos. Além disso, ele é um hormônio. Ele tem a sua composição como uma composição grande de cadeias de sais minerais. Ou seja, o que a gente tem que pensar? A quantia certa, a dosagem certa, e para que ele possa fazer a ação do sistema nervoso central. Quando a gente fala de composição química, que ele tem uma citação de vitamina B e C, a gente já está falando que ele tem uma composição de antioxidativo. Quando a gente está falando que ele tem uma cadeia de sais minerais, a gente já está falando que ele tem uma composição mitocondrial. E quando a gente já está falando de uma composição de várias cadeias de vitaminas, de aminoácidos, nós estamos falando que ele tem uma composição de aumento de oxigênio. Quando a gente pensa nisso, ele faz o quê? Ele retira, então, o calor e faz um estímulo dos vasos sanguíneos, fazendo abertura de canais de íons, liberando o quê? Os meridianos, para que o acupunturista possa trabalhar. Então, veja o que eu falei com o paciente. Você vai agora, vamos fazer o seguinte. Vejam como a gente tem que pensar. Para mim chegar no acordo clínico, eu tive que passar o astragalos junto com
O ginseng. Vamos falar com o nome da planta, tá? Para vocês compreenderem bem. E o que o astragalo faz? Qual a composição dela? O que ela faz? O que ela organiza o organismo? Eu falei, antes de eu mexer no paciente, eu disse para ele, você vai tomar isso 5 dias e daqui 5 dias você volta comigo. Isso serve para dor? Não, não vai melhorar a sua dor. Mas eu quero que você tome e nós vamos tirar a sua dor nessa outra sessão. Agora, entendam como que a gente deve pensar. O que o astragalos vai fazer com o paciente? Juntamente com o ginseng. Eu deixo vocês colar, eu deixo vocês olharem na internet e procurar, tá bom? Eu não tenho pressa. Eu quero que vocês compreendam clinicamente, tá bem? Se alguém já achou, pode me falar. Ele é anti-inflamatório, né? É anti-inflamatório. Mas por quê? A composição que você sabe que o ginseng é estimulante, tudo, você já sabe porque ele tem vitamina B, porque ele tem uma cadeia de aminoácidos, porque ele estimula o sistema nervoso central, ele aumenta a dilatação dos vasos sanguíneos, ele faz com que os canais de íons termogênicos eles melhorem na absorção de líquidos intestinais. Isso a gente já sabe. Agora eu quero saber por que a junção dos dois. O segredo da medicina chinesa é você saber conduzir a fitoterapia de uma forma correta. Não é pegar o nome para que serve, o nome da síndrome e receitar. Já acharam? Ou eu estou muito rápido? Professor, pelo que eu Sim. entendi aí, vai tonificar o baço, diminuir a umidade, vai tonificar o sangue, na verdade, vai fazer esses fatores todos juntos, a unificação dos dois aí, né? Isso. Vamos falar o seguinte, se o astragalos ele é um imunomodulador, quando você fala de imunomodulador, você está falando de quê? Um modulador do sistema imune, você vai mexer no sistema imune da pessoa, na resposta imune. Você está mostrando que ele melhora o sistema principal cardiotônico, não é verdade? Porque o astragalos ele é polissacarídeos. Ele tem uma cadeia de flavonoides. Ele faz com a composição de anina, asparagina, GABA, ácido aspartáticos, proteína, traços de sais minerais como cálcio, cromo, cobalto, ferro, magnésio, potássio, selênio, sódio, vanádio, zinco, tudo na sua composição. Se a gente fez isso nessa composição clínica, a gente fez o que com o paciente? Repôs todas as moduladores neuromuscular, pessoal. A gente tratou a parte neural muscular do paciente na composição clínica. Eu dilatei um canal de íons, joguei o astragalos para o outro lado para que ele pudesse ir para onde? Não é possível, que agora eu não respondo. Pro músculo. Pro músculo. O músculo. Muito bem, parabéns. É isso aí. Quando a gente faz isso, agora está na hora da gente fazer o quê? Acupuntura. 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 Agora está na hora da gente fazer a acupuntura. O paciente vai sentir mais dor? Vai estar com mais dor? Vai. Porque não dilatou? Não teve canais mais receptores? Aí agora entra a intervenção do acupuntor saber mexer na fibra certa. E o que eu fiz com essa paciente? Peguei uma agulha desse tamanho, atravessei do sussalim para a panturrilha.
transfixei a agulha. Por que eu fiz isso? Raspei o periósteo, passei por nervo tibial, passei Atingir a por fibra dentro, C. atingir a fibra C e fazer juntamente estímulo de fibra A interna. Fiz o cérebro entrar numa confusão mental de entender que não existe dor, que existe estímulo. E fui lá no R1, coloquei uma agulha com transfixação até o dorso do pé. Coloquei o eletro no sussalim e embaixo. E dei uma corrente de 30 Hz. Por que 30 Hz? Porque 30 Hz contínuo, a gente faz estímulos bloqueadores de estímulos neurais. Estímulos a partir de 40 Hz. Isso os físicos sabem bem, né, Rodolfo? A gente faz estímulos musculares. Então, Sim. a gente segue essa mesma linha. Então, quando eu fiz a despolarização de canal, a paciente fez o quê? Aí eu ia saber se ela ia ter resultado. Mexeu o pé. Aí eu falei, muito bem. Eu falei assim, você volta a andar. Ela não acredita, volta. Me dê 30 dias para trabalhar com você. E vim embora para Natal. Fui lá ministrar um curso. Ela ficou sem dor. Depois de 15 dias, ela falou que estava sentindo dor, outro acupunturista atendeu, mas fez a acupuntura clássica, não a acupuntura de dor, né? E a acupuntura clássica, onde não tem passagem de meridiano, porque já não tem mais terminações, já não tem, ela iria funcionar? Não iria. O paciente iria ter mais dor. Então, ela veio. Com 30 dias, ela saiu andando. E sem dor. Mas o que eu fiz? Além desses estímulos, a gente foi tratar clinicamente o tecido. Então, o que eu precisei fazer? Além do estímulo da eletroacupuntura, da transfixação, a gente também usou implantes de fio de colágeno para estímulos de fibra A e pontos profundos em nervo tibial de estímulos de fibra C, que é a acupuntura que a gente faz, que é a acupuntura Catiguti. Então, com a conciliação de todos os estímulos, a suplementação, a atividade física, estímulo neural, tratando a síndrome, reorganizando o processo clínico, fiz estímulo nela neural com exercícios principais de estímulos motor, de cadeia, trabalhando o assoalho pélvico, com musculação. Então, quando ela voltou, primeiro dia, no último dia, ela entregou a muleta e a cadeira de roda. Então, isso é um caso clínico, é um caso que eu vou colocar no congresso. Por que eu digo isso? Porque se a gente não pensar, se a gente, acupunturista, nós somos desacreditados. Somos massacrados por muitos. Se um fisioterapeuta ele é acupunturista, ele não é fisioterapeuta. Não é assim, Rodolfo? Não é assim, Ana Paula? É desse jeitinho. E tem uma, só chega pra gente depois que já passou até no Pai de Santo. Né? Então, ou seja, os nossos próprios colegas não acreditam nas nossas próprias técnicas. É o que a gente vê todos os dias. Então, o que a gente tem que pensar e mostrar é o raciocínio clínico, o raciocínio de entrar numa condução de como a gente vai começar a pensar do paciente. Começar a colocar que o paciente ele precisa ser tratado por um todo. E nesses estímulos, nesse trabalho que eu fiz com uma equipe multidisciplinar, tá? Com uma equipe juntamente com a equipe que a gente tinha, que eram educadores físicos, nutricionista, enfermeiro, todos deram assistência para essa paciente.
E cada um. E eu não trabalhei só. E principal, o que conduziu muito ela foi a terapia manual que eu usei, o Tuiná, né? O Tuiná ortopédico. Para quê? Para fazer os encaixes de marcha dela para que ela conseguisse fazer a execução certa dos exercícios. E depois eu posso mandar os vídeos dessa paciente, a gente tem tudo guardado, para que vocês possam Você ver. Isso é um quiropraxia dos também, casos. professor? Também. Mas a quiropraxia que a gente usa é o Tuiná ortopédico, né? Que na verdade é da onde eu não fiz o curso de quiropraxia ocidental, não. Sempre eu fiz a oriental. Professor, Oi, você poderia, por favor, citar como chamar a acupuntura que você falou? Catgut? Catgut. Catgut, é isso? Isso, implante de fios de absorção. E o que que nós fizemos? Com esse pensar todo, a gente começa a pensar nessa importância. Isso é um dos casos. Eu tenho inúmeros de casos de paciente. Eu acho que tem a Laura aí, que é uma paciente minha antiga, acupunturista também, estudou, que já acompanhou. Tem a dona Tônia ali também, que já me acompanha há muitos anos, desde quando estou no Brasil, que é minha enfermeira, tá? Pessoal que sempre trabalhou comigo no preparo das medicações e no preparo de tudo. E para o último estímulo neural dessa paciente que a gente faz, que ela se mudou para Natal por causa do tratamento, depois que ela viu, ela falou assim, não, eu estou aposentada, eu vou me mudar, eu vou para Natal e vou ficar perto, porque se eu tiver qualquer coisa, você está aí. E, e por incrível que pareça, a geneticista dela, o neurologista, o ortopedista são uma das pessoas que mais me mandam pacientes. Com o encaminhamento deles, se discutem, ligam, aceitam opinião, me perguntam o que é para fazer. A filha dela, quem teve no congresso passado, quem viu assistiu minha palestra, foi rápida, mas eu falei, né? Eu falei sobre o caso de síndrome de colágeno, né? Erisdal, é a filha dela, que também veio de Manaus, já sem deglutir, com todo esse processo clínico, né? E a filha dela hoje está super bem, convive com a síndrome sem problemas diversos. Tiramos ela da alimentação parental, tiramos ela da alimentação por sonda, tiramos ela das síndromes inflamatórias. Hoje ela é uma estudante de biomedicina e foi um caso também muito importante, né? Isso é dos casos que a gente pode ver que a gente vai ter que pensar clinicamente. É isso que eu quero colocar para os colegas, que a gente vai ter que estudar muito mais. Mas quando eu tenho que estudar e receitar fitoterapia, ela é muito rica. Mas lembrem-se de uma coisa: vocês precisam estudar a composição bioquímica dessa planta para que você saiba que fazer não só pela síndrome, mas saber o momento certo de entrar. Era o ideal, dentro da síndrome dela, entrar logo com astragalos e com o ginseng? Não. Pela síndrome, não. Porque eu ia ter que amornar, não estimular, tudo isso. Mas eu pensei clinicamente no que ela precisava. Muitas vezes a gente dá uma volta para fazer o ciclo, para reorganizar uma outra coisa. É assim que eu faço. É assim que eu faço com a Amanda, que também é minha colega acupunturista, que também é minha paciente. É assim que eu faço com a Alexandra, que eu não sei se ela está por aí, né? E é assim que a gente vai fazendo, a gente vai conduzindo o paciente. E é isso que eu quero que meus colegas, eles aprendam a entender que lá a gente passa 5 anos estudando para poder tentar entender como é o funcionamento. Como é o funcionamento bioquímico, como é o funcionamento clínico e como a gente deve agir. Agora, vamos fazer uma coisa legal? Quem pode dar a língua para a gente? Cecília, Oi, você pode dar a língua para a gente?
Eu posso. Vamos lá, peraí. Ei! Vamos Ah, lá. Pessoal, vamos anotar a língua dela? Você consegue abrir mais a boca, assim, para a gente ver lá no fundo? É alta, né? A raiz. ó, É alta ou baixa, pessoal? Parece que é, que Abaixa, é alta, né? abaixar só um mais pouquinho mais para o alto. celular, para Mais a para câmera alta, pegar né? mais de frente. É, mais para alta. Anote a língua dela aí. É uma língua redonda, tem um pouquinho de mucosidade, uma língua mais alta, tem um pouquinho de saburra mais espreguiçada, calor, umidade. Bem, a Cecília, o que que vocês dizem dela? Você não, agora a Cecília não pode falar mais nada, tá, Cecília? Agora só vai falar no final. Tá bom. O que que vocês acham que a Cecília tem? Vocês já aprenderam a olhar a língua, agora eu quero ver o resultado. Mais fria, né? Fria, mais roxa, né? Tem um calor, umidade ali. Não posso falar muito, senão dou tudo, né? Um calorzinho no coração também aqui, né? Também tem um calor no coração. Duda. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente olha no paciente é o emocional, não é, pessoal? É. A gente tem que analisar a primeira coisa, o emocional do paciente. Como é que é o emocional dela? Ela é alegre, triste, ela vive no passado ou ela é mais para frente? Parece mais projetada mesmo. Mais para frente, né? Você falou que a língua dela é mais alta, né? Mais alta. E ela é pontuda também, a gente pode pensar numa língua mais pontuda dela, em vez de arredondada, mais Ela é impossível. mais, não é tão impossível, não é bem fininha, não. Ela é mais para quadrada, mais para ponta, assim, mais retangular do que para impulso. Conservada, né? Ela é mediana, ela é conservada. Vamos colocar, vamos colocar assim que ela dosa as suas ações. Uhum. Mas você viu que o estômago dela é fundo? Então ela pensa muito antes de fazer qualquer coisa. Nossa. E além de tudo, ela não consegue se livrar dos fatores emocionais dela de querer ajudar todo mundo. Por isso que ela é pensativa. E a língua dela é mais para frente. A língua dela não é tão funda. Ela tenta se doar ao máximo em tudo que ela tenta fazer. A emoção dela está numa característica dela se autoconsumir. E esse autoconsumo cria principais doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares dão uma alteração principal de deficiências de calor invasivo, fazendo as reações clínicas principais de pacientes que têm constantes cefaleias ou tensões musculares, levando a um propósito clínico de uma diminuição de audição com um aumento de diminuição da fome com os fatores. Desligou seu áudio, Fechou o professor. microfone, professor. Pronto. Por isso que ela tem essas deficiências maiores de circulação e essas reações clínicas de sentir que ela precisa o quê? Se doar sempre. E aí o organismo ela está vivendo num ciclo vicioso e não está olhando nem por ela mesma. Agora, Cecília, agora você pode falar o que você tem. Você acertou em cima, em todos os detalhes. Exatamente. Não tiro uma palavra sua. Eu não olho para o passado, sempre para o futuro,
Eu tento deixar todo mundo, cuidar de todo mundo, e eu fico sempre em segundo plano. E realmente, sofro de cefaleia e tensões musculares constantes, todo dia. Ó, tô com a bolinha aqui, ó, enquanto estou na aula aqui. Vive duro Exatamente. aqui, ó, duro, 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 duro. Exatamente isso, diminuição na audição, na fome também, e realmente eu sinto Exatamente. muito frio. Um Isso frio. mesmo, Então, isso vocês mesmo. notaram que não é difícil quando a gente realmente estudar o que a gente tem de base da medicina chinesa, a gente saber o que precisa fazer, gente. Vou precisar estudar língua de novo, professor. Quero um curso. Vocês entenderam que se a gente estudar a clínica, o metabolismo, a fisiologia, tudo isso vai fazer com que o paciente possa fazer o quê? A melhora, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é o quê? Fazer com que o paciente... Rapidinho, que eu acho que é alguém pedindo o link aqui. É que a gente precisa fazer o quê? É colocar esses aspectos, gente. Vocês notaram que eu tenho certeza. Vocês saindo da minha aula, vocês vão olhar, tentar entender melhor, muito mais a língua. Não só a síndrome. Mas quando a gente estuda, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar, assim, rins, estudar a base patológica, química, a função e a principal coisa. A gente sabe que a função dos rins está na ligação dos eritrócitos, dos ácidos do nosso organismo. Então, quando a gente sabe nesses aspectos fisiológicos, a gente entende melhor as energias. E se a gente está falando de ácidos, eritrócitos, está falando de ácidos gleicos, de nítricos, né, que são estimulados por esses fatores pelas glândulas renais, a gente está falando também do processo clínico do paciente energético. É natural, é a natureza. E quando a gente fala do fígado, a composição das hemoglobinas, a reposição das hemácias, a composição da limpagem da função principal do oxigênio na corrente sanguínea, a gente sabe que é o yang maior que tem no nosso organismo. Então, se a gente pega um paciente que já tem uma saburra amarela, na lateral alta, que ocorre muito com homens que têm esteatose, a gente sabe que ele já vai ter uma diminuição desse processo, que vai afetar todo o frio do pâncreas, que vai dar uma ligação direta de o paciente ter uma pancreatite ou reações hepáticas. Aí vai ficando mais fácil de vocês entenderem. Vai ficando mais fácil dos acupunturistas entenderem e mostrarem, e a gente conseguir colocar para os nossos colegas que medicina chinesa é ciência. Ela não é só uma filosofia. Medicina chinesa, ela é uma ciência milenar que acompanhou até os dias de hoje, que ajuda pacientes a saírem de estados graves e que conduz melhor o paciente no dia de hoje. O tempo na vida, ela é muito rápida. Quanto tempo nós vivemos realmente? Meu pai me perguntou uma vez isso. Quanto tempo você vai viver? Eu falei, uns 70 anos, uns 80, 90, 100 anos. Ele falou, você está se enganando a si próprio. Você, com 22 anos, vai se formar, com mais 4, estudar, com mais 5, estudar novamente. Já se passaram quanto? Você viveu ou passou por ela? Acompanhamos. E quando a gente começa a viver, é quando?
Quando a gente começa a criar estabilidade, andar, ter as nossas próprias coisas, a gente vive num ciclo. Então, quando a gente vive realmente, são uns 20 anos só. Quando a gente pensa que estabilizou a vida e estamos seguindo um fluxo normal. Só que a nossa saúde já ficou para onde? Na busca constante de tentar vencer ela. Então, quanto realmente nós vivemos? É isso que eu falo para todos os pacientes. Quanto você está vivendo? O que que você está deixando para trás? O que que você não está esquecendo? O que que a Célia está tentando correr tanto atrás das coisas se o tempo dela está passando do mesmo jeito? Será que ela já parou para respirar, entender que o dial médio dela está bloqueado, que as energias dela precisam estar numa condução superior para que ela possa conduzir as energias dela, para que ela precise parar e olhar para ela mesma? Entender que ela é feliz e que ela já conseguiu tudo que ela precisava conseguir, que o mundo vai continuar aí. Então, é o que eu digo para todos os pacientes, é o que a gente tem, mas a gente só consegue dizer quando a gente consegue compreender. E aí eu costumo dizer, hoje na minha prática clínica, todos vocês sabem que eu trabalho com dor, pela especialização que eu fiz, pela forma de trabalhar com dor. Quando eu vi que o Brasil tinha muita dor, eu voltei para Hong Kong, fui fazer um outro curso de dor. E hoje tento tratar a parte de reabilitação na dor neuromuscular e nos processos de pacientes também cadeirante com lesão medular. É difícil, mas o mais bonito é ver cada paciente voltando ao seu estado de movimento. A maior alegria, financeiro ou não, é consequência de cada coisa, é a gente entender que o paciente ele vai estar sorrindo. É entender que cada missão de cada um, de cada acupunturista, que é o que foi antigo, ele está vivo. E é o que a gente precisa fazer. É o que eu digo para todos os acupunturistas, todos os colegas. E aí a gente precisa entender cada técnica. Que horas usar a ventosa? Ah, o pessoal usa muito ventosa para liberação miofascial. Bem, a gente sabe que é uma troca gasosa que estimula as glândulas superiores de estímulos de microvasos, diminui os processos de ocitocina muscular, aonde causa uma melhora no sistema vegetativo. Então, ele cria uma analgesia. Por isso que ele tira a descarbonização do organismo. A gente sabe que já tem vários estudos, a China tem investido nesses estudos para comprovar cada técnica, e aí a gente usa vários quadros. Por exemplo, eu não vejo quase acupunturista usando o Haiwa. O Haiwa é um aparelho simples, que é fácil de manusear e que você conduz a 800 Hz. 800 Hz você estimula o sistema autonômico. Por ele ser ondas magnéticas, a gente vai ter um estímulo analgésico melhor. Então, muitas vezes, em recuperação tecidual, eu vou usar a conjunção de recuperação tecidual usando cada técnica gradualmente. Então, na prática clínica, a gente saber escolher gradualmente que técnica você vai usar da MTC. Medicina chinesa não é acupuntura. Medicina chinesa, ela é todas as técnicas juntas. E qual a principal técnica da medicina chinesa? Fitoterapia. Sem ela, não se faz nada. Sem ela, você conduz apenas as reações clínicas. Mas para tratar e melhorar o paciente, tem todas as condições. Por isso que eu digo, nunca parem de estudar. E nunca nós vamos parar. Nem eu, nem vocês. Nenhum vai parar.
nem a Amanda parou. A Amanda, a gente forçou ela a estudar, ela não parou ainda. A Alexandra, e assim como todas. Agora eu deixo livre para vocês perguntarem. Ou se eu falei demais, ou deixei vocês doidos, né? Deixei você doida, Fátima? Eu não conheço a acupunturista que tem juízo. Maristela, não deixei você doida não, né, Maristela? Professor, para falar a verdade, um pouco. É que você pensa, a forma que você ensina e que você coloca é bem diferente da forma que a gente estuda a acupuntura Clássica. clássica normalmente, né? Uhum. Então, assim, muita coisa do que você falou com o raciocínio dentro da fisiologia, não é uma maneira muito comum da gente estudar a medicina chinesa por aqui, né? Então, assim, é uma forma muito diferente, bem rica mesmo, que faz a gente pensar de forma científica a coisa que acontece, né? Então, por exemplo, eu nunca tinha, até anotei aqui, o rins, a ligação com os eritrócitos, depois você falou sobre o fígado, com a questão das hemoglobinas e tudo. Se você pensar, isso é muito lógico, mas quando a gente estuda a medicina, a gente, pelo menos estou falando por mim, né? Não Sim. foi nesse formato que eu estudei, é bem diferente. Mesmo quando você fala da língua, da projeção da língua, do formato quadrado, pontudo, é diferente da que eu venho a formação. É bem diferente Sim. mesmo, mas é interessante, né? É uma outra forma de você estudar que complementa muito. E essa coisa da neuro, ela é para físio, né? Ela é muito, não só para físio, mas ela é uma coisa muito rica, né? A questão da neurologia é uma coisa necessária e realmente a gente tem muito paciente acamado, paciente em cadeira de roda, paciente que teve AVE complicado. Então, assim, se pensar nesse formato, essa transfixação que você fez do E36, né, passando pelo Yoshi, tudo isso é muito, muito interessante. Fora que normalmente, quando a gente aprende acupuntura, agulhar o R1 é quase um crime, né? Pelo menos. Sim. A paciente já estava com dor mesmo. Professor Wong, Sim. eu estou iniciando, né, nessa questão da acupuntura. Você sabe que eu estou na sua nova turma, né, lá em Natal agora. Ah, é? Sim, sim. A aula passada nós tivemos aula com o professor Jorge, foi assim, uma aula inicial, mas uma aula muito rica, muito conteúdo. E aí eu tenho uma dúvida, porque assim, ele colocou um material de referência, né, para a gente estudar, só que esse material não está acessível na internet. E pelo que eu entendo, é muito mais difícil achar materiais que tenha. Eu vou usar esse termo, mas talvez não seja o mais correto, que seria a ocidentalização da medicina chinesa. Entendeu? Essa coisa Mas tem. como a nossa colega aí colocou, né? Essa questão dessa visão clínica diferenciada da medicina chinesa tradicional. E aí eu tenho essa dúvida, quais os materiais que a gente poderia ter acesso para estudar mesmo, para, tipo assim, ter uma visão melhor nessa sua abordagem? Assim, se você tem algum referencial de material para estudo. Tem algum referencial. Ó, essa leitura da língua é na literatura de Sumial, tá? Então, é na literatura dele que realmente deu esses estudos mais aspectos de entender primeiro o emocional, primeiro o estudo das ondulações, que foi ele que fez as diferenciações de uso apenas de 13 agulhas, né? Então, é uma literatura antiga, mas foi ele que deu essa clareza de entender como é que é
a parte da leitura do ser humano em seu emocional e suas patologias. É uma literatura que não foi muito usada nos termos clínicos da escola tradicional, porque tiveram muitas traduções de livros antigos que foram para o Ocidente, que foram aos clássicos, tá? E Tsumial foi dos que mais demorou para entrar, né? Como recomendações. Mas já tem vários estudos e, assim, a medicina chinesa, tanto na China, ela já mudou completamente do que era há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, porque ela está tentando fazer a comprovação diária sempre dos contextos científicos. Então, já tem outras literaturas que eu vou passar para vocês, eu posso estar passando, tá? Já temos literaturas em inglês, tá? Eu sei que já tem algumas escolas também, já de Hong Kong, também eu conheço, já tem uma abordagem melhor e tem esses livros, sim. E depois eu vou estar passando, sim, para vocês, para poderem estar dando uma olhada. E vocês sabem que a Clívia, que como está na minha turma lá de acupuntura, vai ter aula comigo em breve, tá? Me falaram que a próxima aula seria com vocês já. Sim. Quer dizer, nos falaram, né? Sim. E aí eu vou estar abordando esses aspectos básicos e fisiológicos. Então, não pense que eu vou ensinar só o clássico, não, que não vai ser, não. Vai Então, ter bastante professor, conteúdo. fazendo só um complemento da fala da colega de antes, a questão da diferença do que a gente aprende aqui, eu não sei se foi por conta de escola, mas enfim, o senhor sabe da escola que eu venho, né, lá no Instituto Taos, é bem tradicional, né? A Sim. acupuntura, a medicina tradicional chinesa. Só que o que é que ocorre? Depois daquele curso que eu fiz com o senhor, né, de bloqueio da dor, até a minha forma de ver, de avaliar o raciocínio clínico ficou diferente. Porque o senhor estudou lá na nascente do negócio. A gente aqui é como se a gente pegasse só a rebarba, entendeu? É diferente a sua forma de conduzir, de nos fazer raciocinar, entendeu? Até a questão da inserção da agulha, a habilidade é completamente diferente. Eu acho que quem já viveu agulhar sabe que é um pouquinho diferente, né? Não é diferente, é só a forma de treinamento foi diferente, né? E Professor, eu tenho certeza, sim. você tem algum curso voltado para, mas online que tenha essa coisa da fisiologia associada? Ou é só um curso grande? Não, normalmente eu não consigo ter tanto tempo para ministrar curso online, sabe? Porque a clínica, eu acabo atendendo muito paciente, eu não consigo ter tanto tempo, mas eu já tentei montar, mas ao mesmo tempo também tenho, como se diz, confundir o pessoal que está estudando, né, medicina chinesa e de repente entrar num universo comparativo entre dois mundos, entra numa confusão mental aí, como a Amanda ficou confusa, Alexander, vários outros colegas, Laura e assim por diante, todos esses Rodolfo, que já passaram como alunos pela minha mão, viram que Mas eu não fiquei entra um confuso, não, viu? contexto. No meu caso, clareou, né? No meu caso, Clareou, né? ajudou a clarear o negócio, ficou melhor ainda. E para colega aí eu dou conselho, colega, se tu puder fazer o curso presencial com ele, tu faz. E vale a pena. Eu gosto do presencial porque eu não gosto só de falar a teoria. Eu gosto de mostrar o que funciona. Falar assim, ó, vamos fazer uma analgesia? Vamos. Tal literatura fala que esse livro funciona. E funciona? Então vamos ver se funciona. Fazer o que funciona. Então, muitas vezes a gente precisa entender o que funciona e o que vai ser, o que são os estudos placebos e o que são os estudos que funcionam. Então, eu tento mostrar para os colegas que a gente precisa entender muito e se aperfeiçoar em cima do que já tem comprovação. E essa aperfeiçoação vai haver muito de cada um. Oi, pode falar, Márcia. Oi.
Eu sou enfermeira, não sou Sim. fisioterapeuta. Mas eu gostaria de saber qual que é o objetivo do fiozinho de colágeno que o senhor Tá, os fios de colágeno, ele absorve. tem, primeiramente, ele foi criado pelo grande professor Wang, tá? E ele teve na sua composição para pacientes principalmente com doenças neurológicas e dor. Como o colágeno, ele faz uma interferência de bloqueadores neurais, ele tem estímulo de uma das prostaglandinas. Então, ele faz uma absorção direta, melhorando o processo clínico de absorção tecidual, fazendo uma recuperação máxima maior, desde os processos de faces aos processos de términos nervosos. Então, a implantação dos estímulos dela é como se fosse 30 vezes uma acupuntura, né? Então, tem um comando melhor. Por exemplo, eu posso fazer microfios de implante menores em pontos de acupuntura para fazer estímulos no mesmo ponto. Posso. E posso fazer os mais profundos de dor. Daí, por isso que tem vários tamanhos de agulhas para a gente poder trabalhar. Tem acupuntura, por exemplo. Você, enfermeira, eu vou trabalhar com paciente com assistência de idosos com doenças, digamos, a gerontologia. Para você, a acupuntura clássica, ela é muito boa, porque você vai estar sempre harmonizando os conceitos clínicos, conceitos de deficiência, os conceitos do Yin, estimulando o Yang do paciente, fazendo todo esse controle. Então, seriam agulhas catgut menor que você iria usar para esses estímulos, né? Se o paciente tiver uma dor, claro que você iria fazer um implante maior, né? Mas seria assim, dentro desse conceito científico. Eu até mandei um resumo do que era, para a base sobre as formas científicas, estudos, tem vários estudos científicos, tá? Tem na PubMed, vocês podem procurar na PubMed lá, implantação de fios catgut, tá? Na acupuntura, tá? Tem vários estudos lá, que isso aí vai dar uma clareza para vocês. Tá? E sempre que vocês pegarem uma técnica, pessoal, vão atrás dos artigos científicos, porque é de grande importância vocês entenderem como foi o funcionamento e como foram os estudos, para entenderem o que foi placebo nos estudos e o que trouxe para vocês de ciência. Deu para responder sua pergunta? Então, pode ser usado no ponto e no haste? E no ponto haste também. Ou intraarticulares. No intraarticulares também. Também. Intraarticulares Como o também. estômago 35, por exemplo. Estômago 35. O seu nome. Como é o nome? 36. É o nome. O nome 35. Sim, já sei qual. Que é chamado olho do joelho, não sei. Sim, também. Pode ser usado também. Tá? Tá. Obrigada. De nada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu queria Carolina, que comentar quase uma não coisa. falou nada. Sim. Pode comentar lá. Bom, e sempre que você pergunta do que se compõe um determinado fitoterápico, eu pesquiso na internet e tenho muita dificuldade de encontrar os componentes daquela... Vocês têm que colocar assim, ó. Por exemplo, a Taini tem várias fórmulas. Você vai pegar a fórmula que ela tem e vai colocar assim, o nome da planta e vai colocar assim, bioquímica da sua composição. Aí, na bioquímica, você vai conseguir achar os artigos científicos bioquímicos do que tem ali de composição da planta. Quando você entende essa bioquímica dessa planta, por exemplo, pega a lista da Taimin, vocês têm que fazer o quê? Pega a lista deles e comecem a estudar os ativos bioquímicos dessas plantas. Vai ser melhor para vocês receitarem. Aí vai ficar mais fácil para vocês receitarem e mais lógico. E vocês vão saber o quê? Conduzir. Vou usar tal fórmula primeiro, essa primeiro, fazer o ciclo todo do paciente. Não é uma fórmula que vai fazer milagre. É a composição que o paciente precisa e a junção das fórmulas que vão trazer o resultado
aconselhável para o paciente. Aí a gente tem que ir fazendo isso. Vocês aproveitem que tem, né, tanto essa parte da Taimin, que tem o desenvolvimento grande, é uma composição boa, e aí vocês pegarem todos esses ativos, eles têm vários materiais que dá para vocês pegarem os ativos e ir começando a estudar, que aí vai ficando mais fácil para vocês compreenderem no receituário de Pois é. vocês e evolução clínica. Quero Agora cumprimentar, mais uma. Oi, quero só- cumprimentar, cumprimentar, a Taimin está chegando um produto só para bloqueador. Está Sim. chegando mais ou menos dia 20 no Brasil, no estoque do Taimin. Ó, já temos mais um que já vai entrar para a minha lista de prescrição. Só mais uma coisa. Essa técnica catgut, que são com fios, ela pode ser utilizada por exemplo, numa transfixação do Suzanlin ou do R1? Ela consegue pode ser. isso? Consegue. Pode ser usado. Porque ela É muito tem usado. menos Ela dor, né? tem menos dor, Menos mas dolorosa. ela pode ser usada. É menos dolorosa e, assim, o efeito dela é bem mais duradouro. Maravilha. Obrigada. Bom. Alguma dúvida? Bom. Os colegas, os fisioterapeutas aí que estão presentes, tiveram alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, falar de algum Onde é que a caso? gente vai conseguir esses fios? Olha, nós já estamos olhando. A base provavelmente deve ter, já estamos conversando para ela ter a própria importação, né? E nós estamos trabalhando nisso para que a gente possa ter mais disponível, mais acessível. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é fazer com que vocês tenham um curso também de implantação de fios, né? Mas, ó, o curso comigo, eu vou precisar que eu ajude vocês o quê? Num bom estudo de anatomia, não é verdade? Num bom estudo de anatomia palpatória, de estudo de fisiologia. Então, isso aí, eu não consigo abrir mão de ensinar uma implantação de fio sem segurança, né? Então, vou precisar colocar curso assim, eu consigo fazer, vamos passar um curso para entender o ponto, a localidade, o que ela tem, qual a terminação que está ali, qual os pontos nervosos, como acessar esse ponto, como transfixar, tudo isso aí é importante. Então, isso é uma coisa que no curso vai ter que ter, senão não consigo No caso, ter. então, é Para a só fazer gente... um curso um pouco mais longo, né, professor? Em vez de, por exemplo, 3 dias, fazer um curso de, vamos supor, uma falando parte assim, online. vamos supor assim, em semanas, 2 semanas de curso, por exemplo, que seriam Sim. 4 módulos, por exemplo. Sim, 4 módulos ou 3 módulos, né? É o que a gente está pensando. A gente está estudando todas as possibilidades para levar todas as práticas da medicina chinesa. Olha, e aprenda uma coisa, gente. Nunca tentem pegar tudo, ser acupunturista de tudo. Tentem focar em uma coisa só. Aquele acupunturista que quer fazer tudo, ele não consegue fazer uma. Na China também é assim, não existe, tem outro acupunturista que tem gastro, o outro acupunturista não vai mexer no que o outro fez. Então, cada um, se procurar fazer, se cada acupunturista fazer uma parte, todo mundo vai ter trabalho. E todo mundo vai conseguir aprender. A gente que tenta fazer muita coisa não consegue fazer tudo. Por isso Vai que poder hoje se eu trabalho aprofundar só com mais, dor. né, professor? Vai poder se Exatamente. aprofundar mais no estudo daquilo que escolheu. Então, vou trabalhar neuro, o que eu vou trabalhar em neuro? E aí eu tenho condições de me dedicar mais àquilo, né? Do que querer saber tudo e não saber nada, né? Exatamente. Por exemplo, tem bons acupunturistas que são muito bom manual, né? Em terapia manual, em tuinar, em tudo. A única coisa que todos os acupunturistas vão saber é boa prescrição. Tá? Isso tem que saber. O resto da técnica é cada um que vai fazer a sua melhor técnica.
Então, assim, eu sei trabalhar muito bem com a parte de, digamos, como diz aqui, quiropraxia, otoiná, terapia manual, mas eu também estou fazendo acupuntura, também é uma acupuntura. Então, assim, se você escolhe fazer isso, você vai fazer bem feito. E você vai conseguir introduzir bem. Então, assim, tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo trabalhar. Professor, só uma dúvida agora que Sim. surgiu depois desse debate. Essa técnica, ela vai já ser colocada dentro desse curso que nós estamos fazendo, ou ela é Da uma de vocês, sim. especialização? Não, da de vocês vai estar. Ótimo, Tá? perfeito. A cadeira de vocês, eu modifiquei toda, tá bom? Já está bem, Aham, tentei associar bem mais com o que tem nas universidades na China do que o clássico que tem aqui. É bem diferente. ok. Obrigada. Então, pronto, Carlos Fang. Muito Muito obrigado. obrigado, Dr. Wang. Obrigado a todo mundo. Esperar o próximo curso do Dr. Wang, ou esperar vocês. Muito obrigado. A Boa gente noite. que agradece, foi show. Muito Muito obrigada obrigada. a todos. Muito obrigada. Boa noite, Boa foi noite. fantástico. Obrigada, Eu boa agradeço a noite. todo Obrigada mundo. Muito Muito Foi obrigado. ótimo obrigado. o curso. Parabéns. Parabéns, Obrigado, professor. Eduardo. Obrigado. Obrigado, Dr. Wang. Excelente. Gratidão a todos, foi maravilhoso, viu? Maravilhoso. Professor, depois, se o senhor puder, me disponibiliza o nome da sua escola, no Instagram, que eu tenho uma colega daí de Natal que tem vontade de entrar nessa área da acupuntura. Muito Tá bom. bom, pode deixar. Falou. Manda sim. Até logo. Até Tchau. logo. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.